né? Então, quando a cepa é a mesma, você consegue mudar, né? Você mudar a cepa. Eu não veria problema, depois a gente pode até discutir com a Heloísa, que você fizesse a época normal, porque você vai ter essa cobertura durante os 6 meses a 1 ano, né? Embora a incidência lá deve ser bem menor também, né? Climático, é. A gente pode até voltar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É. É. Ó, eu pico. Você veja, o pico aqui, ó, da região norte, em 2009, ele começou na 31ª semana, né? Aqui a gente não tem, é que não tem o do começo do ano, mas teve um pico aqui no finalzinho. Mas aí a gente pode até conversar, depois eu pego o teu e-mail, a gente pode ver com mais atenção esse dado. Uhum. Mas isso é bem importante, esse questionamento, porque, veja, o sucesso disso aqui está no planejamento, de eu me perguntar, né? Então, como eu comentei, nós tivemos experiência que algumas empresas abrem para fazer campanhas aos sábados, num local administrativo, até usando outras campanhas juntos, onde traz uma visita dos familiares a conhecer algum local da fábrica, e onde eles tiveram uma maior aderência por juntar a campanha da gripe com alguma outra ação educativa da empresa, né? Então, eu preciso comunicar e eu preciso conscientizar. Não adianta só colocar, vai ter vacina na gripe tal dia. Eu preciso saber por quê. Os mitos, né? Vacina de gripe tem muito mito, que mata velhinho, que fica doente, né? Então, precisa conscientizar, a vacina é de vírus inativado, não causa doença, né? Quando tem que ser feito. Eu tenho que acompanhar essa aplicação, né? Eu tenho que registrar os dados e eu tenho que acompanhar resultados e efeitos colaterais. Tá? E acontecem, né? Não são muitos, mas acontece. Ano passado, a gente teve numa empresa que teve uma moça que fez a vacina, poucas horas depois ela começou com um quadro alérgico, acabou tendo que ser encaminhada para um posto de saúde, teve que receber corticoide, mas ela já tinha uma história prévia e ela não comunicou que ela já tinha histórias prévias de alergia. Foi tratada, no outro dia ela já estava trabalhando, né? Então, eu também preciso conhecer a saúde dessa minha população. E aqui, para finalizar, eu queria colocar alguns que devem ser feitos, né? Na contratação e na aquisição dessas vacinas. Então, a doutora Heloísa já passou as empresas, né? Não existem grandes diferenças entre essas empresas em relação à tecnologia. A tecnologia é a mesma, a cepa é a mesma. O que existe é na apresentação, frasco unidose ou multidose. Mas a grande diferença que a gente observa e a gente ouve as histórias mais incríveis que vocês possam imaginar é a avaliação da rede de frio. O que eu tenho que garantir? Essa minha vacina ela tem que ter a conservação e a temperatura do momento da fabricação à aplicação entre 2 e 8 graus. Então, vacina que chega na caixinha de isopor, vindo de ônibus, não sei de onde, a gente não pode. Com gelo dentro, quer dizer, molhou, congelou. Essa vacina não pode ser congelada. Ela tem que ser mantida entre 2 a 8 graus, uma média de 5 graus. Tá? Com termômetro digital, com equipe, com os registros. Tá? Eu preciso que essas empresas, tanto que façam a vacinação ou que só façam o gesto vacinal,
elas têm a sua documentação na vigilância sanitária com uma liberação para fazer extramuro. O que é extramuro? A vacina ela está liberada para fazer a vacina fora da sua unidade principal. Ela tem essa autorização. E para conseguir essa autorização, existe uma série de exigências. A própria SBIM tem um processo de acreditação das clínicas de imunização, que vocês podem também requerer para que essas empresas que vocês contratem. Bem, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu fico à disposição depois para perguntas e também no meu local de trabalho para que eu possa auxiliá-los também com a parte de imunização e de medicina do viajante. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a doutora Luzilma também pela brilhante apresentação e gostaria de entregar a ela o certificado de participação do evento. Convido a doutora Luzilma e a doutora Heloísa a se juntarem à mesa e teremos um tempo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não? Só para falar aqui, aproveitar o gancho da Luzilma, que é importante falar para os colegas aqui essa questão que a SBIM vai começar a trabalhar mais forte, já teve contato com a Secretaria de Saúde do Estado e também aqui do município de Curitiba. É a questão de ter uma vacinação de gripe mais segura, porque a gente tem tido notificações mesmo de vacinas que ficam boiando no gelo, que ficam dispensadas naquela caixa de isopor 4, 5 dias durante a campanha de vacina, e sem controle de temperatura, e a gente acaba recebendo isso de uma forma que nós não somos um órgão fiscalizador, nós somos um órgão científico, né, assim como a associação de vocês. Mas a gente vai criar agora, em breve, já está sendo feito isso, um manual de orientações para as empresas com relação a orientar realmente, porque vem vindo também empresas de outros estados atuar aqui no Paraná. E a gente tem toda a questão de responsabilidade técnica, né? A gente sabe, nós temos o CRM do Paraná, se a gente for atuar como médico em São Paulo, a gente tem que ter o CRM de São Paulo, do Rio de Janeiro, aonde a gente estiver para atuar. E a gente tem percebido várias questões que estão irregulares nisso, assim como o Corém, trazem pessoas de outros estados. Então, a gente tem que ter um cuidado nesse olhar, porque se houver uma denúncia, alguma situação, mesmo de algum funcionário, algum trabalhador ali, não está, digamos assim, legal essa situação. E também, em termos legais, né, falando nesse sentido, a gente precisa primar pelo técnico, porque se a gente quer que o nosso funcionário confie no que a gente está oferecendo, a gente também tem que garantir a questão da segurança dessa rede de frio. Vacina não é antibiótico, não é soro, é um imunobiológico. E quanto mais ele é exposto a controles irregulares de temperatura, ele vai perdendo a potência e vai até se tornando algo insípido, sem eficácia alguma. Então, isso perde toda a credibilidade da campanha de vacinação. Então, a gente tem percebido assim, coisas bem abusivas, mesmo isso serve de alerta. Claro que a gente não vai conseguir mudar essa realidade como um todo, porque até nós fazemos esse desabafo muitas vezes para a indústria, porque nós trabalhamos com todas as outras vacinas o ano todo, chega na época da campanha de gripe, existe pela questão mesmo até, talvez a gente não tenha perna para acompanhar tudo, mas, enfim, se esquece todos os cuidados. E só se pensa no lado comercial, muitas vezes. Então, eu acho que nós, como médicos, né, como responsáveis, né, como profissionais de saúde, né, de outras áreas também, os enfermeiros, a gente tem que ter esse olhar bem crítico para essa questão, porque se eu for fazer em mim, eu quero uma vacina que esteja com aquela devida conservação. E a gente tem que primar por isso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa passar também, né, para vocês. Pois não.
Na verdade, a gente tem vários, aqui não sei se a Luzilma quer falar também, mas eu posso dizer que aqui no Paraná a gente tem 2 distribuidores que fazem a venda e tem as empresas, né, diretamente. Claro que você tem que fazer a empresa faz o contato ou com as clínicas de vacina. A gente tem várias clínicas aqui no Paraná e em Curitiba também que fazem gestos vacinais, que fazem todo o atendimento. Que a partir do momento que tem empresa que já tem a sua saúde do trabalhador bem estabilizada, ela pode fazer muitas vezes a sua campanha comprando a vacina diretamente do distribuidor, que eu acho que quem não trabalha com vacina todo o momento do ano acaba sendo, às vezes, mais seguro pela questão da conservação. Pode ter a questão da compra direta com a indústria também, quando você já tem um aporte, ou vai ser feito em parceria com uma outra clínica que vai conservar isso para você, que vai ajudá-la a fazer essa conservação. E daí você vai ter 2 preços, né? Quando você compra direto o produto, você não vai ter o custo de aplicação e tudo mais. Mas sempre está em torno agora, esse ano, está em torno de 26, o preço de custo, até já ouvi dizer que já chegou a 38, está assim, bem variado. É uma coisa que... né? Quem que dá esse... Ele tem que apresentar, porque a gente pede a vigilância sanitária que emite e o certificado de responsabilidade técnica, que todos nós temos que ter, né? Digamos, quem trabalha em qualquer área, quem é radiologista tem que ter responsabilidade técnica, quem trabalha com vacina tem que ter, que é emitido pelo CRM. É do médico. Porque pela portaria que rege as imunizações do Brasil, do Ministério da Saúde, tem uma portaria 2000, que é de 2002, né, se não me engano. Ela tem toda a questão da responsabilidade técnica, está sempre ligada à presença do médico. Nenhum outro local, nenhum lugar pode abrir para ser feito imunização, vacina, sem haver um médico responsável. Então, isso quem emite a responsabilidade técnica, daí é o CRM de cada estado, né, que vai estar emitindo. Da hepatite A ou B? Bom, faz uma nova carteira, porque assim, a gente faz sempre assim, a pessoa está até esqueceu a carteira ou tem. A gente sempre faz uma nova carteira, depois e sempre com registro, né? Porque esse é o histórico vacinal desse funcionário. Se um dia ele for mudar de empresa e ele perder essa carteira, a gente é obrigado, enquanto vocês, órgão de saúde do trabalhador. Nós trabalhamos com vacina, a gente tem legalmente a obrigação de manter esses dados no nosso registro, porque são dados de interesse do paciente, é como se fosse um prontuário médico. Pelo menos, eu imagino que o prontuário médico são 5 anos, né, que deve ser para adulto, né, para criança são mais de 20 anos, né, mas tem que ter sempre o registro do lote, né, que o funcionário recebeu, aquela vacina, também no registro de vocês, para que a qualquer momento você possa resgatar isso. Se você muda de empresa, você como médico, outro médico vem, também consegue estar vendo esse acesso a esse registro. E a carteira vacinal é um documento que, às vezes, ele acaba se perdendo. Então, por isso que a gente tem que ter o controle do registro nosso. É bem importante isso. Só se for profissional da área de saúde, tem que documentar que ele adquiriu imunidade para a hepatite B. Isso faz parte. Você quer saber se ele interrompeu? Você não sabe se fez? Ele tem que fazer a sorologia, ele vai fazer a dosagem do anti-HBS. Se tiver acima de 10, ele é considerado imune. Se estiver abaixo de 10, ele faz novo esquema, espera de 30 a 60 dias depois do final do esquema, faz nova sorologia, para comprovar que ele está imune para a hepatite B. Acho que é o senhor lá atrás. Sobre a minha questão mesmo, eu estou viajando para a Ásia e eu sou portador de uma colagenose, que é uma doença autoimune,
Então fica sempre a dúvida entre poder ou não vacinar, por eu ser portador de uma doença autoimune. Então, vai depender da situação, né? Da sua imunidade, e depende da vacina. Para as vacinas que não sejam de vírus vivo, não tem nenhum problema. O grande problema é varicela, sarampo, rubéola, cachumba e febre amarela. Não, seria o caso da febre amarela. Posso ser vacinado ou não? Posso viajar ou não? Então, depende, primeiro, para qual país que vai. Tailândia. Então, lá, na verdade, nós não temos febre amarela. Não tem. Não, não. Só que, sim, eles exigem... Tailândia. Tailândia que eu... Na última vez que eu estive lá, não entraria no país sem o certificado. Isso, porque nós temos aqui. Então, o que é feito nessa situação? É emitido um atestado de isenção de febre amarela. Esse atestado diz que não tem febre amarela, né, que está numa região que não tem, por exemplo, saindo de Curitiba para lá, e que, por ser portador de uma doença, que contraindica o uso da vacina. Então, precisa ir ao seu médico assistente, ele faz um atestado, transcreve na Anvisa esse atestado para esse certificado de isenção da vacina de febre amarela, que equivale ao certificado de vacinação. E isso é feito, ele é um certificado que ele está em inglês e serve para qualquer país. A Tailândia não tem febre amarela. Não. Não. Porque a febre amarela se registra a América e a África, né? A Tailândia fica na Oceania, né? E esse certificado aqui, a Anvisa... Aqui em Não, Anvisa. Aqui em Curitiba fica no aeroporto. Funciona das 8 ao meio-dia, acho que dá 1 às 5, de segunda a sexta-feira. Mas precisa levar um atestado do seu médico. Tá certo. Obrigado. Isso. Uhum. Acho que tem mais aqui. E depois lá. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos pelo evento. Minha pergunta é a seguinte: em relação à carteira de vacinação, o colaborador até ele pode apresentar a carteira de vacinação, mas ela está grifada, devido à própria questão do tempo, mas só está grifado, sem o lote, sem nenhum carimbo da instituição a qual previamente ele tinha se imunizado ou vacinado. Qual a conduta? Devo considerar essas vacinações anteriores ou devo começar um novo esquema, no caso? A vacina sem lote, sem assinatura. Isso, por exemplo, eu solicito as carteiras de vacinações dos colaboradores. Eles me trazem as carteiras de vacinações, até observo para hepatite B, difteria, tétano ou outras, que existe realmente a data, está datado, porém, ele tomou em alguma outra unidade de saúde, da região metropolitana, ou qualquer local, ela tem a data, mas ela não está correta como deveria ser, com carimbo, lote, tudo certinho, conforme nós temos no momento. Eu veria realmente aonde ele fez, até porque eu, particularmente, nunca tive problema com a vacinação pública aqui de Curitiba de vir você observa mais na região metropolitana. Ele pode pedir um certificado onde ele fez a vacina, né? E daí eu vou avaliar o caso individualmente. Se eu avaliar, se eu sentir que tem... infelizmente, que possa acontecer, de que não seja real aquele documento, eu refaço a vacinação. Muitas vezes devido ao próprio tempo. Tem colaboradores 30, quase 40 anos aí que me trazem a carteira de vacinação só datada. Não que seja uma dúvida, mas 40 anos atrás não se tinha esse cuidado, né? 30 anos atrás não se tinha esse cuidado. Não tinha cuidado. Mas, infelizmente, não sei de outros, mas de febre amarela existe um tráfico de venda de carteirinhas. Então seria interessante padronizar. Infelizmente acontece. O interessante seria padronizar, então, de repente, todas as vacinas conforme o correto. Mas existe a padronização, existe a exigência, né? O que pode acontecer são vacinas antigas, mas ela tem que ter o lote, a vacina, a data. O que a gente nem sempre tem é a assinatura do profissional, porque muitas clínicas já estão com um sistema eletrônico que emite direto aí a etiqueta e daí não tem a assinatura do profissional. Eu acho que é isso mesmo. É essa conduta que eu faria também. Acho que depois depois do teu lado ali. Tá bom. A minha dúvida é assim, o profissional de saúde ele fez as 3 doses de hepatite B e fez o anti-HBS e deu maior que 10. Aí, no periódico dele, um ano depois, ele está menor que 10.
ele tem memória imunológica ou tem que refazer o ciclo? Pode ter um pouco de memória imunológica, sim, mas eu acho que quando abaixa de 10, é indicado fazer uma dose de booster. Não sei o que é. Então, os estudos mostram assim, que se ele já produziu, quando ele se expor, ele vai produzir novamente. Isso que a doutora Heloísa falou, a gente faz em alguns casos, quando tem muito risco, né, cirurgiões. Então, o que a gente faz? A gente faz um booster para só certificar que realmente, e com a astrologia, para que isso vai acontecer. Né? De que quando ele vai se expor, ele vai produzir anticorpos. Né? Não. Se ele já teve acima de 10 e baixa, e se eu faço uma vacina ele volta a produzir, eu tenho a certeza de que ele tem memória imunológica. Eu não vou precisar ficar fazendo cada 5 anos. Né? O que acontece é esses casos. Não, ele tem a carteirinha, mas ele está com menos de 10. Né? Aí eu não sei se ele vai reagir. Então, eu tenho que fazer de novo a vacina. Eu tenho duas questões. A primeira, em relação a um paciente com hepatite B, que comparece no atendimento do ambulatório da empresa, em relação à conduta de afastamento. Só afasta se tiver sintomático, se não estiver sentindo nada, não precisa, afastamento. Como é que funciona? Mas ele está na fase aguda? Ou ele só exame positivo? Exame positivo e com sintomas de dispepsia, náuseas, aniquitérico já. Porque o afastamento do trabalho é mais relacionado à situação dele clínica. Né? Primeiro eu vou avaliar clinicamente. E a questão de capacidade de trabalho e ao risco de transmissão. Eu tenho que sempre estar avaliando essas 3 situações. Então, o portador, ele não precisa ser afastado do trabalho. Ele vai ser afastado se ele estiver evoluindo com uma cirrose, uma complicação. Na área de saúde, a gente tem que avaliar onde ele está trabalhando, qual é o risco dele de transmitir. Né? Se ele está num pronto-socorro, se ele está numa unidade de risco. No caso, é uma trabalhadora de linha de produção de frigorífico, manuseia carne. Então, o risco ali é pequeno. Tem que ver a proximidade. Eu não sei a tua incidência, porque eles trabalham um do ladinho do outro, né? E qual é a tua incidência de cortes ali, naquela localização? Porque daí é o risco dele contaminar, não do alimento em si, mas o risco de ele contaminar os colegas, né? É um profissional que eu viria bem, né? O uso da luva de aço, a situação, talvez até a linha de produção, se é uma linha de muito acidente, que eles comentam muito, principalmente no corte de asas, né? No caso dela, não. O caso dela é um frigorífico de carnes e era mais ali embalagem, né? Não usava faca. Então, não teria que afastar se ela não tiver condições clínicas, né? A doença dela está estabilizada. Nós optamos pelo afastamento pela questão clínica, que ela estava apresentando náuseas e um quadro ali abdominal. Sim. Daí o afastamento temporário até ela estabilizar. Sim. Quanto a isso, eu gostaria também de fazer uma colocação. Eu acho que isso segue o mesmo como qualquer patologia. Você tem que ver a compatibilidade da patologia com a atividade executada. E se essa patologia vai trazer malefício para o funcionário ou para terceiros. Tendo essas perguntas, você define, pelo afastamento ou não, como em qualquer outra patologia. Lesão com atividade, doença com atividade, é compatível? Isso vai trazer mal para outras pessoas? Isso vai trazer mal para o próprio funcionário? Com essas 3 perguntas, você consegue definir, não só contra a hepatite, mas com qualquer outra doença. Uma outra dúvida que eu tenho em relação ainda a frigorífico é em relação a um programa de imunização. O que seria adequado em termos de imunização para uma indústria frigorífica? Até mesmo após que eu peguei esse caso, possivelmente essa trabalhadora, ela acho que não teve acesso a nenhum tipo de imunização para hepatite, né? No caso. A minha opinião, assim, com toda essa experiência, é aquilo que eu coloquei ali, vacinação básica. Todo adulto tem que ter
tríplice viral, tríplice bacteriana, influenza e hepatite B. Né? Eu incluiria a hepatite A, né, nessa situação, por ser manipuladora, né, de alimentos. E outras vacinas têm que ser individualidades. Daí, se for a faixa etária, pensando na saúde, né, do HPV, tem que ver se tem doença pulmonar, porque trabalha em frigorífico. Então, se for funcionário que é asmático, tem indicação de fazer a pneumo 13. Né? Aí a questão a vacinação meningocócica, eles ficam muito próximos em temperaturas baixas. Quer dizer, lá vocês não têm uma incidência de meningo, mas se eu estiver tendo um surto de meningo, eu tenho mais infecções respiratórias. Então, daí você tem que avaliar a situação local. Respondido. Tinha mais uma pergunta aqui? Não, já respondeu. Em relação à hepatite B, feito as 3 doses e com anti-HBS não imune, não reagente, o que seria recomendado? Assim, repete mais uma dose, repete as 3? Tem as duas possibilidades. Alguns recomendam fazer novo ciclo, né, e outros recomendam faz uma dose, faz uma nova sorologia. Sempre eu avalio sempre a condição, né? Tem trabalhos que mostram que depois dos 40 anos a produção de anticorpos é menor. Os homens produzem menos anticorpos que as mulheres. Então, eu avalio caso a caso. Se for uma pessoa extremamente normal, jovem, às vezes faz só mais uma dose. Se tiver qualquer doença, ou for uma idade mais avançada, ou se for sexo masculino, eu particularmente tenho feito um novo esquema. E alguns até que têm cardiopatia, hepatopatia, ou nefropatia, tem que fazer dose dupla. Se for imunodeprimido, tem que fazer dupla dose. Né? Em vez de fazer a dose de meio ml, faz o dobro. Só completando aqui, isso que a Luzilma falou, isso também que a gente faz, se ele não responder também depois desse segundo esquema completo, tudo mais, aí rever a atividade dele. Tem alguns trabalhos mostrando que talvez vai ter no futuro uma vacina de hepatite B subcutânea, intradérmica, na verdade, que ela é mais reatogênica e tem uma melhor resposta imunológica. Então, talvez no futuro a gente comece a ver esse tipo de vacina, principalmente para esses mal respondedores. Mas ainda não está assim, ainda nada publicado de recomendação formal, sabe? Pessoal, devido ao adiantado da hora, o restante das perguntas eu peço para fazerem ao final da nossa reunião. Tem alguns avisos para a gente fechar a reunião de hoje, mas antes eu gostaria de primeiramente parabenizar também as apresentações, foram excelentes, agradeço muito a presença de vocês. Gostaria de lembrar também que esses aspectos técnicos são imprescindíveis, mas além disso, na nossa realidade laboral, nós temos que ter estratégias eficientes para que isso seja efetivo. Então, para atingir esses 70%, 80% dos funcionários vacinados, as estratégias têm que ser inteligentes e, ao mesmo tempo, éticas. Ou seja, não é possível você vacinar num corredor as pessoas, do chão de fábrica, eu quero vacinar do Largo do Ponto. Mas aonde? Do Largo do Ponto aonde? Então, isso tudo tem que ser muito bem estabelecido. E, ao mesmo tempo, se tiver uma sala muito distante da linha de produção e a divulgação não for adequada, você também não vai ter uma aderência muito grande. Então, é importante equalizar todos esses fatores para que seja efetivo realmente a vacinação. Por exemplo, num hospital, se você fizer uma vacinação de hepatite de tétano, dispondo uma semana para todo mundo, quem quiser vai e se vacina. Com certeza, se vocês fizerem um balanço, vocês vão ver que muitas pessoas não vão se vacinar. Como aqui dentro. Ela fez o levantamento, cerca de 20% aqui está com o calendário em dia, e os outros 80%. Entende? Todo mundo aqui sabe que é importante se vacinar. Então, às vezes, é interessante também pensar numa busca ativa aos setores, perguntando para as pessoas, não só se dispondo, estamos aqui à disposição de serem vacinados. Em alguns casos, eu julgo que é importante, sim, a busca ativa desses funcionários para se vacinarem.
Então, tudo isso tem que ser equalizado para o sucesso da ação, e não só para ficar bonito, né? Ah, nós temos aqui... Não, isso tem que ter resultado. Para ter o resultado, a gente tem que ter os números. Então, aí entra bem na nossa parte, realmente, da medicina do trabalho. Então, gostaria também de lembrar vocês que nós temos aqui na APANTE, estamos iniciando agora na segunda-feira, os grupos de estudo referente a assuntos específicos, que são os grupos temáticos. Então, na segunda-feira, no dia 17, a doutora Deise vai conduzir o grupo temático de riscos hospitalares, às 18 horas, aqui na sala ao lado, aqui na MP mesmo, em que a gente pretende criar um parâmetro para todos nós seguirmos, né, relacionados a esses riscos, que são riscos hospitalares. Na sequência, também temos a programação de ter um grupo de estudos relacionado a protocolos básicos, que de básico não tem nada, pessoal. PCMSO, ASUS, isso daí não é tão simples como se vê. Faltam referências mais sólidas para nós nas nossas atividades do cotidiano. Estava até conversando no intervalo com um colega. Tudo bem, vamos pedir o Gama GT para motoristas, por exemplo. Pedir é fácil, pessoal. E quando chega o resultado, o que você faz? Então, isso parece simples, mas não é nada simples. Então, esse é só um exemplo também que eu acho que é interessante a gente estudar e a gente ter um consenso para a gente não ficar sozinho, para que cada um não faça um tipo de conduta e todo mundo acha que está certo. Acho que é legal a gente discutir e ver um consenso a respeito disso com referências bibliográficas sólidas. Então, é isso que se destinam os grupos temáticos. À medida que a gente for passando aí essas experiências, a gente pretende criar outros grupos também de discussão. Então, nessa segunda-feira, quem tiver interesse está convidado a participar do grupo temático de gerenciamento e riscos hospitalares às 18 horas. Vou chamar o Dr. Edivar Daniel para passar outros chamados aí a respeito da APANTE, representando o presidente, o Dr. Paulo, que infelizmente não pôde estar. Dr. Edivar. Você falou infelizmente, mas não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Porque o que o Paulo fala, né? Ele começa a falar e não para de falar e a gente quer ir embora, né? E não consegue. Eu assim, eu só queria agradecer, né? A doutora Luzilma, a doutora Heloísa, o Guilherme, né? Pela brilhante apresentação. Acho que discutimos no passado, acho que no ano que vem vamos discutir de novo, porque é um assunto que sempre tem que estar discutindo, não adianta, e ele é importante, tem dúvidas, e eu acho que nós sempre temos que estar discutindo esse assunto e se aprofundando bem mais. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, um agradecimento especial à Sanofi Pasteur, aqui representado pela Kate, né? A Sanofi que está nos ajudando, patrocinando aqui neste evento, aos nossos patrocinadores também, né? E colocar aqui, eu acho que o mais importante é até esse, por mais que o pessoal aqui, acho que a maioria é sócio, mas de repente quem não for sócio, falar com seus colegas médicos do trabalho, para estarem se associando na APANTE. Hoje nós temos em torno de 200 sócios, né? E nós temos uma meta aí de chegar a uns 300. No estado do Paraná, a gente tem em torno aí de uns 600, 700 médicos no trabalho, né? E a gente entende que eles estarem se associando é importante, fortalece a sociedade, né? E esse ano, principalmente, é um ano importante para nós, porque é um ano dos 40 anos. Até a gente fez um botãozinho, um PIN, né? Que os sócios têm direito, quem não é sócio já não ganha o PIN, né? Que é esse aqui. Mas tem vários eventos, esse ano a gente vai estar realizando, então a pessoa que se associar, ele tem uma série de vantagens aí que a gente acha que é importante, até do cunho científico, e a gente está programando para esse ano uma série de eventos aí, além de eventos científicos, eventos sociais. Então, no final do ano, nós vamos fazer um congresso, o segundo congresso paranaense de medicina do trabalho aqui, fizemos o primeiro lá em Ponta Grossa, que foi um sucesso, né? E vamos fazer agora o segundo aqui em Curitiba, a jornada, e aqui em Curitiba nós vamos fazer agora, pelos 40 anos, um congresso ibero-americano. Então vai ser um congresso internacional,
Nós já estamos vendo os palestrantes, vai vir pessoal da Espanha, Portugal e da Argentina, já está fechado. Nós vamos fazer no final do ano também com palestrantes de fora, vamos fazer um internacional, vai ficar um negócio bem legal, isso no final do ano, né, que é o evento científico. Tem vários eventos científicos durante o ano. Temos um jantar de 40 anos, que também vai ser no Concórdia, vai ser bem legal, onde já está tudo certo, já está reservado, vai ser um evento bom. Vamos ter um livro, né? Temos um livro, vamos editar um livro dos 40 anos da Pant e tal, então vai ser uma coisa bem interessante, entregar para os sócios lá, vai ser uma coisa bem importante. Então, um recado é, né, quem não for sócio ou conheça colegas nossos que são médicos de trabalho, mas de repente não tem, que ele se associe à Pant. Eu acho que isso é importante. Deixa eu pegar aqui os recadinhos que o Paulo me mandou aqui. Ele fez um monte de recadinho aqui para mim. Não, eu já falei quase tudo. A enquete, vocês receberam aí a enquete para entregar, né? Porque tem ali na enquete o próximo tema, né? Que vai ser discutido na próxima reunião. Então, depois vai estar aí no site, né? Cadê a Lucimar? A Lucimar não está aí? Ai, não estou vendo a Lucimar, estou cego. No site vai ter também, né? Para votar, né? Também vai ter, né? Mas tem essa enquete que é legal para vocês responderem aí para o próximo evento. Vai ter o Sul Brasileiro lá em Santa Catarina, né? Que é importante. Os grupos temáticos, o Guilherme já falou, eu queria novamente agradecer a presença de todos aqui. E vamos sortear o tablet. Quem que vai sortear o tablet, né? Uma das duas, né? A Luzilma ou a Heloísa, né? Os diretores não participam do sorteio. É só um. CRM é 23401. Cláudia Reis. Pessoal, novamente agradeço a presença de todos e se associem à Pant. Já foi dado esse recado, eu acho que é importante a gente enfatizar. Para nós é muito importante a associação de vocês para fazer a nossa sociedade, a nossa profissão mais forte. É o que a gente está lutando, né, Ivar? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana.